Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na meditação de hoje, nós vamos dar continuidade à experiência de ter descido da montanha e fazer parte do grupo dos escolhidos. Recordam que a gente falou disso ontem? Veja, Pedro era um dos três que ontem, descendo da montanha, acompanhava Jesus. Pedro, Tiago, João. E lá embaixo, eles então viram o quê? A multidão reunida para aquele cego e surdo. Era isso? Ele era cego e surdo ou surdo e mudo, que agora eu não lembro. Ele, e endemoniado ainda, né? Só faltava ser, não vou dizer corintiano, porque vai ter algum corintiano, de tão ruim que a coisa estava para ele, né? Mas veja bem, a experiência dele foi a de ser liberto por aqueles que desceram da montanha. Aqueles que estavam embaixo viram o quê? Em primeiro lugar, a tentativa frustrada, para depois ver a glória. Pedro já via com um olhar diferente. E tudo tem a ver com o que acontece hoje. Pedro responde apressadamente, quase como que alguém como a criança que só tem mais um pedaço de bolo na mesa e ela abre espaço assim para ela ser aquela que chega por primeiro. E quem dizem o Filho do Homem que eu sou? Dizem isso, dizem aquilo, as vozes do mundo que dizem coisas de Jesus que não são aquelas experimentadas na intimidade, mas sim as distorções, como é próprio que o mundo faz. Tem transformado Jesus em um objeto separado da sua igreja, por exemplo. Há um tempo atrás, existia uma ideia, era Cristo sim, a igreja sim, o homem não. Depois chegamos a um novo tempo, depois do humanismo que veio fora do Renascimento. Começou assim: o homem sim, Cristo não, a sua igreja também não. Depois que nós passamos pelos momentos de sofrimento da humanidade, foi resgatada uma dimensão muito forte da misericórdia do Cristo, isso principalmente entre as duas grandes guerras, no início do século passado, e então veio um conceito assim de que o homem sim, Cristo também sim, agora a igreja não. Porque a igreja ela tem um caráter diferente do Cristo. Enquanto nós sabemos que a presença de Cristo no mundo é hoje o sacramento do Filho no mundo. A gente sabe que na igreja existem 7 sacramentos. Houveram tempos em que se pensava que eram 9, os nossos irmãos ortodoxos têm um conceito um pouco distinto, mas também não destoa muito da realidade, diferente daqueles que não acreditam nos sacramentos, mas são cristãos. A igreja tem 7 sacramentos. Vocês concordam comigo? Lá na de vocês tem também? Tem também. Vocês acedem a eles, vocês têm acesso a eles pelo mistério da graça. Mas a verdade é que só existe um sacramento. Jesus Cristo, que é o sacramento de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele deixou o seu próprio sacramento, que é a igreja. A igreja é no mundo o sacramento do Filho,
que por sua vez é o sacramento do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ninguém vai ao Filho que mostra ao Pai senão pela Igreja. Esse é o dogma que depois do Concílio Vaticano II conseguiu conceituar muito bem, que se chama do ex ecclesia nulla salus, né? Ex ecclesiam, fora da Igreja, então é ecclesiam. Ex ecclesiam nulla salus. O que é isso? Fora da Igreja não há salvação. O Lumen Gentium explica esse conceito de ser igreja pelos círculos concêntricos. Vocês já ouviram falar disso? Os graus de pertença à igreja. Então, bem no núcleo estão os batizados na Igreja Católica. Depois, os neófitos, que são aqueles que estão se preparando para ser batizados. Depois, os cristãos não católicos. Depois, os judeus, aqueles que professam a fé no Deus Uno, não é? Os judeus e os islâmicos. Depois, aqueles que têm outras fés, mas que tendem ao sagrado e ao divino. E que expressam isso, por exemplo, nas suas obras de arte. A beleza, ela é a figura do divino. E mesmo que nós não saibamos, toda vez que nós expressamos a arte, é um expressar o belo por excelência. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro passou a ser, a partir daquele momento, e provavelmente Jesus já o preparava, porque via nele esta potência apostólica, ele estava sendo preparado para ser, Pedro, o vínculo da unidade da igreja. Alguns discursos exegéticos infundados costumam dizer assim: olha, você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Para dizer que não era Pedro a pedra, era Jesus dizendo de mim mesmo, sou eu. Isso é infundado em primeiro lugar porque a forma do discurso judaico não seria esta. Em segundo lugar, porque nós estamos com João. João é um dos discípulos que, segundo a tradição, mais viveu. E, portanto, já havia as comunidades se formando. O que vem primeiro, a igreja ou a Bíblia? Me respondam. Quem acha que é a igreja? Levanta a mão. Tem gente que faz assim, né? Quem acha que é a Bíblia? Quem não acha nada? Coluna do meio. Vou postar no empate técnico. Bom, se o Novo Testamento foi reunido depois do ano 100, até o ano 100 a igreja fez o quê? Retiro de silêncio também? Não, ela já estava no mundo, não é? E João já fala para as comunidades que são as primeiras comunidades cristãs, que se reuniam já nas domos religiosas, que se formavam, tá? E ele fala então assim: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e todo o restante do discurso é voltado a Pedro. Portanto, não existe sentido de ter um quiasmo aqui. Ele está falando com Pedro, sai para falar dele e volta para falar tudo com Pedro. Não se encaixa isso no discurso, então não se funda. A verdade é que Pedro passou a ser essa rocha. Não porque ele era perfeito e completo, e aliás, o que garante ele de ser esse vínculo de unidade, e não um personagem criado para ser isso, é a pura verdade que a Sagrada Escritura apresenta da humanidade de Pedro, como apresenta de tantos outros. Vocês já viram? Não se esconde nada, né? Não se escondem os seus defeitos, não escondem os bola-foras que ele deu, não escondem a violência para tentar defender Jesus com a espada, não escondem a negação dele. E se fosse necessário criar ao redor dele um personagem, e isso não criaria alguém que tem um critério de autoridade, eu não confiaria em alguém assim. Mas vocês já leram Quo Vadis? Já? Quo Vadis é uma obra muito importante, todo bom cristão devia ler. Quo Vadis é a pergunta que Jesus faz para Pedro, quando Pedro descobre que estão tentando pegar ele lá em Roma, e ele está fugindo, então ele cruza com Jesus vindo para Roma, e ele fala: oi mestre, você está aqui? Onde o senhor está indo? Isso sobre uma colina chamada Vaticana, que depois vai dar origem a um lugar que vocês devem conhecer, né? E Jesus fala assim: eu estou indo para morrer no seu lugar de novo. E ele pergunta: Quo Vadis, onde você vai? Aí Pedro fala: não, deixa quieto, estou voltando, né? E ele volta para isso, para completar o processo dele de entrega e de configuração total ao Cristo. E ele morre com a graça um pouco distinta, ele morre com a graça de ser crucificado também. Mas ele diz que ele não é digno,
de morrer crucificado como morreu o seu mestre. Então ele pede para ele ser crucificado de cabeça para baixo. Já não é uma ou duas vezes que algumas pessoas que vão peregrinar para lugares sagrados e encontram altares onde tem um crucifixo de ponta cabeça e tiram uma foto e me mandam desesperados. Padre, olha que profanação aqui nesse altar. Um crucifixo de cabeça para baixo. Deve ter sido aqui, sei lá, uma seita, esse pessoal que faz aquelas pacto com o demônio que conseguiu. Não, gente, tenta descobrir primeiro para quem é dedicado àquele altar, porque provavelmente ele é dedicado a quem? A Pedro. Então, aquele crucifixo de cabeça para baixo não é o Cristo, é São Pedro. Como Santo André. Se você vai em Roma na Chiesa de Santo Andrea, onde São Maximiliano Kolbe foi ordenado padre, sabe? Você vai ver lá que o Santo André também foi condenado à cruz. Mas a cruz dele não era exatamente uma cruz, era um X, então ele foi xizificado, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então esse mistério dele, que se encontra exatamente na profissão de fé de Pedro, é o que nos garante o vínculo de unidade. Não importa se erramos, não importa se saímos fora do trilho, mas nosso coração continua declarando: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu quero terminar essa reflexão, porque hoje a homilia tem que ser breve, é assim que nós combinamos, há mais de 13 retiros, quando vem a Lisiane. Mas mesmo assim, o padre já falou muito, e eu tenho uma missa daqui a pouquinho. Contudo, eu quero trazer para vocês, esse aqui é o nosso breviário, é a liturgia das horas que nós no convento, né, rezamos de manhã, de tarde, de meio-dia, de tarde, à noite. Na liturgia das horas, nós temos uma passagem muito bonita. E não poderia ser diferente de trazer para vocês poderem levar para a riqueza e a meditação de vocês. É dos sermões de São Leão Magno, Papa também, certo? É o 4º sermão, Natalii Ipsius, tá bom? Lá do século V. A Igreja de Cristo, desiste de mim, telefone. A Igreja de Cristo ergue-se na firmeza da fé do apóstolo Pedro. Dentre todos os homens do mundo, Pedro, vai dizer São Leão Magno, foi o único escolhido para estar à frente de todos os povos chamados à fé, de todos os apóstolos e de todos os padres da Igreja. Embora no povo de Deus haja muitos sacerdotes e pastores, na verdade Pedro é o verdadeiro guia de todos aqueles que têm Cristo como chefe supremo. Deus dignou-se conceber a este homem, caríssimos filhos, uma grande e admirável participação no seu poder. E se ele quis que os outros chefes da igreja tivessem com Pedro algo em comum, foi por intermédio do mesmo Pedro que isso lhe foi concedido. A todos os apóstolos o Senhor pergunta: qual a opinião que os homens têm a seu respeito? E a resposta de todos revela de modo unânime as hesitações da ignorância humana. Mas, quando procura saber o pensamento dos discípulos, o primeiro a reconhecer o Senhor é o primeiro na dignidade apostólica. Tendo ele dito: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16:16. Quer dizer, és feliz porque o meu Pai te ensinou. E a opinião humana não te iludiu, mas a inspiração do céu te instruiu. Não foi um ser humano que me revelou a ti, mas sim aquele de quem sou o Filho unigênito. Por isso eu te digo, acrescentou, como o Pai te manifestou a minha divindade, também eu te revelo a tua dignidade. Eu acho linda essa parte, porque qual é a dignidade de Pedro? Tu és Pedro. Mateus 16:18. Isso significa que eu sou a pedra inquebrantável, a pedra principal, que de dois povos faço um só. O fundamento sobre o qual ninguém pode colocar outro. Todavia, tu também és pedra. Tu também és pedra. Olha, isso é no século V, e isso já vinha sendo reconhecido antes. Porque é sólido como a minha força.
Desse modo, o poder que me é próprio por prerrogativa pessoal te será dado pela participação comigo. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Sobre esta fortaleza construirei um templo eterno. A minha igreja, destinada a elevar-se até o céu, deverá apoiar-se sobre a solidez da fé de Pedro. O poder do inferno não impedirá esse testemunho. Os grilhões da morte não o prenderão, porque essa palavra é palavra de vida. E assim como conduz aos céus os que a proclamam, também precipita no inferno as que a negam. Assim como conduz aos céus as que a proclamam, também precipita no inferno aqueles que a negam. Por isso, foi dito a São Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Na verdade, o direito de exercer esse poder passou também para os outros apóstolos, não só para Pedro. E o dispositivo desse decreto atingiu todos os príncipes da igreja. Os príncipes da igreja são os seus bispos. Mas não é sem razão que é confiado a um só o que é comunicado a todos. O poder é dado a Pedro de modo singular, porque a sua dignidade é superior à de todos os que governam a igreja. De Pedro se costuma dizer que ele tem uma autoridade junto com os bispos, que é a de ser o primus inter pares, o primeiro entre os iguais. Isso vem do primeiro Concílio Vaticano I, em 1860 e pouquinho, né? Eu acho que é Pastor Bonus até o documento, que é o dogma do primado de Pedro. Dos outros bispos se diz diferente, que eles são unum inter pares, um entre os iguais. Mas Pedro exerce um primado, tá? Essa é a reflexão ao redor de Pedro, e é importante, desculpem me prolongar um pouquinho nisso, mas para que a gente conheça bem assim o núcleo fundante, a pedra inseparável, que é o próprio Cristo, mas a quem Pedro adjunta assim também, como pedra inquebrantável, vínculo de unidade. Somos igreja una porque somos unidos também nele. O Cristo é o vínculo da unidade perfeita. Isso é inegável, mas a figura presente no mundo que realiza isso é o nosso Papa. Então rezemos hoje também pelas intenções do nosso Papa. Rezemos pelo próximo que haverá de vir, rezemos pelo Bento XVI, que está já ficando curvadinho, velhinho, né? Sou muito apaixonado por Bento XVI. Leio muito dele, gosto muito dele. Conheci os dois, tive esse privilégio também de conhecer Francisco, de conhecer o Bento XVI em uma das experiências mais singulares da vida dele. Eu vi ele chorando. Quem imagina? Aquela pedra alemã, ele sim parece uma pedra, né? Um bloco assim. Mas eu encontrei ele em Palermo. Encontrei o Francisco também nesse mesmo encontro em Palermo, alguns anos depois, por providência. Eu acabei indo parar no mesmo encontro. E eu estava como seminarista sentado nas cadeiras atrás do Papa, então o Papa estava bem pertinho, mas ele estava de costa. Eu nem via, eu via só as espalas da escada, da cadeira. Na hora de sair, eu corri pela sacristia, o padre Valdecir me pegou pela gola, assim, eu estava passando, assim, alguém me puxou pela gola em cima de um banco, assim, acho que nem podia, mas quando eu vi já estava lá. E o Bento não tinha saído ainda, porque ele foi cumprimentar umas monjas que estavam ao lado, que eram de clausura, e as monjas de clausura, elas têm uma clausura papal, elas só podem sair quando vem o Papa. Então elas saíram para ir na catedral. E ele foi cumprimentar uma muito conhecida na Itália, que estava de cadeira de rodas, que tem as chagas, assim. Também beijei a mão dessa monja. Mas alguma coisa essa monja disse para o Bento XVI que mexeu muito com ele, porque ele voltou de lá com os olhos lacrimejando. E bem na hora que ele passou assim, que ele fez assim, aquela lagriminha que, sabe aquela que fica se segurando assim pela ponta do supercílio e de repente ela se solta? Escorreu assim, e eu pude ver aquilo. A partir daquele momento passei a amar ele 10 vezes mais. Mas rezemos pelos papas, né, de Pedro,
desde os tantos santos que são papas. Olha, a gente tem hoje um que acabei de ler para vocês, pelo Francisco, e para que Deus continue preparando homens dignos deste ministério na igreja. Rezem pelos papas, rezem primeiro pelos padres, porque os padres é que um dia vão acabar virando um bispo, que um dia vão virar cardeais e que depois vão ser papas. Então, a gente tem que começar a rezar já pelos padres que um dia serão papas, né? Sabe o que é um cardeal? Aquela dobradiça que tem na porta e que tem aquele pino bem no meio, é um cardo, né? É o eixo sobre o qual giram as coisas. Dali que vem cardeal. Tá? Então, basta por hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ofertório.